Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a esse canal. Pela primeira vez eu estou gravando um vídeo aula sobre o assunto de psicologia, psicanálise. Eu vou estar falando sobre autoestima, depressão, ansiedade. Hoje, porém, eu estarei falando sobre qual a causa real da depressão. Você sabe o que realmente causa depressão? Essa é uma doença muito grave. E aí vamos conhecer passo a passo o que de fato causa esse adoecimento fatal chamado depressão e que muitos ignoram, mas vamos conhecer nos próximos momentos, ok? Continue conosco, vamos lá. O que é depressão? Vamos ao conceito, né? O que é depressão? Depressão é uma doença grave no ambiente mental caracterizado por tristeza, persistência e perda do real sentido da vida. Imagine você, uma pessoa que convive com uma tristeza prolongada e persistente e que perdeu o sentido da vida. Essa pessoa precisa urgentemente de ajuda profissional. Na verdade, é a disfunção do sistema que regula o afeto, a motivação e o prazer. E se não for tratada corretamente, pode levar à morte. Mas vamos lá. Qual é a causa real da depressão? É muito simples. Veja bem, é a resposta que a alma oferece ao estímulo recebido. Isso define se haverá depressão ou não. Quando você recebe um estímulo provocador, que seja interno ou externo, a maneira como você comunica, você vai dar uma resposta, o seu psiquismo vai oferecer uma resposta, uma reação àquele estímulo. E aí isto é quem define se haverá depressão ou não. Vamos então, fatores e causas. O que são de fato os fatores? São estímulos, fatores são estímulos provocadores como condições que podem facilitar a manifestação da depressão. Isso não quer dizer que existindo um estímulo provocador, isso vai produzir depressão. Não, depende de sua resposta. Ok? Agora, a causa, perceba, é muito simples. É o modo como a pessoa lida com aquilo que o afeta. Interessante, né? É quando o inconsciente reage ao conflito entre a dor, o desejo, a perda e o ideal. Agora perceba que existem estímulos. Existem milhões de estímulos. Claro que se nós fôssemos relacionar todos aqui, esse vídeo seria muito longo. Eu escolhi alguns. Vamos nós? Problema no trabalho. Você está com algum problema relacionado a você e ao seu trabalho, isso é um estímulo. E dependendo da circunstância do trabalho, dependendo da sua circunstância, dependendo também da sua autoestima, isso pode dar uma resposta favorável ao processo da depressão. Isso não significa, veja, o problema no trabalho não significa que você entre em depressão, mas é a sua resposta. Mas é como você reage que pode abrir vulnerabilidade para o processo de um adoecimento grave que é a depressão. Ok? Vamos lá. Perda de um ente querido é um estímulo muito forte, todos nós concordamos que é. Agora, isso também, pessoal, depende de uma análise feita por um profissional e você, ou seja, a psicoterapia, para que te ajude a liberar o luto, porque a perda de um ente querido é um forte estímulo.
Mas que resposta o seu psiquismo está oferecendo a esta perda? Isto aqui define se o processo de depressão se instala ou não. Separação de um cônjuge. A separação de um cônjuge é um estímulo forte para o processo depressivo? Sim, é um estímulo provocador, não é? Agora, também se cerca de circunstâncias adversas. Por isso, é importante você buscar um profissional na área de psicoterapia para que possa te ajudar a superar, a entender, a buscar a sua autoestima e superar esta perda. Repetindo, tudo depende da sua reação. Grande prejuízo financeiro. Vamos colocar aqui no plural, grandes prejuízos financeiros. Como você reage? A perda de uma elevada soma em dinheiro. Tudo depende também da circunstância. Esta circunstância maior ou menor, mais agravante ou menos agravante, é que vai ser o provocador, mas que resposta você vai dar a esse estímulo? Repito, você precisa ter uma autoestima positiva, você precisa ter alguém, algum profissional te acompanhando ou não. Vai depender de como você responde a esse processo de perda, para não adoecer no processo da depressão. Muito bem. Desemprego. Pessoal, desemprego é um estímulo para a depressão? Claro que sim, é um estímulo, é um fator provocador que oferece condições para o processo depressivo. Mas quem define é você. É você que reage. Então aí você diz, mas eu não consigo reagir. Ok, você precisa de ajuda. Nesse caso, é interessante a busca por um profissional em psicoterapia, que seja um psicólogo clínico, um psicanalista clínico ou um terapeuta qualificado, para que você supere o processo, esse estímulo do desemprego. Eu coloquei aqui similares. Similares, eu me refiro a todo esse estímulo externo que são capazes de provocar em você a ação da depressão. Mas, repito, quem define é você, conforme a sua reação ao estímulo. Vamos nós. A depressão, olha que frase bonita, presta atenção comigo aqui. A depressão não nasce dos fatos, não nasce das circunstâncias. A depressão depende de como a alma ou o psiquismo reage a esses fatos. Deu para entender? Vamos prosseguir, não é? Vamos lá. Prevenir processos depressivos é viver de modo autêntico e equilibrado. Agora, pessoal, para que você viva de modo autêntico e equilibrado, você precisa estar bem com a sua terapia. Você não faz check-up médico? Nós não fazemos para ver como vai a nossa saúde. Então, precisa fazer um check-up psicológico. Buscar um terapeuta, fazer uma análise. A terapia não é só para aqueles que sofrem, mas também para aqueles que buscam melhorar sua autoestima. Eu tenho uma frase, eu gosto muito dela. Essa frase, é claro, que ela é uma frase consolidada com aquela frase famosa, lembra? Que está no latim, mens sana corpore sano. Aí então eu solidifiquei, né? Consolidei essa frase e coloquei aí. Quando a mente vai bem, o corpo responde de forma saudável. Ok? Vamos agora ao estímulo interno multifatorial. Sinceramente, aqui comigo, presta atenção. Se está fazendo sentido para você, ok, acompanhe o vídeo. Estímulo interno, ele é mais difícil de ser superado, porque não é um estímulo externo, é um estímulo interno, está com você. Então fica mais difícil, mas não é impossível, que você dê resposta positiva.
Vamos lá. Distúrbio bioquímico. O que significa isso? É um recurso interno, ou seja, um estímulo interno. Determinada substância que você consome, que seja legal ou não, não vamos entrar no detalhe, mas elas podem causar como efeito colateral o processo da depressão. É aí que é necessário você estar presente com você. Mas como é isso? É a presença observadora. Você percebe que não está muito bem, você percebe que tem um desânimo se instalando, já é um sinal. O que você deve fazer? Buscar ajuda, procurar saber o que está acontecendo, questionar este sentimento. Pode ser um distúrbio bioquímico, determinada medicação que você está tomando pode causar processo ou facilitar processo depressivo. Depende, aí você tem que conversar com o seu médico, né? Ao tomar a medicação, quais são os efeitos colaterais, se vale a pena. Então é interessante você cuidar de você. Distúrbio bioquímico também se refere a questões hormonais. Por isso é interessante um check-up médico para ver como estão os seus hormônios para que não produza como estímulo interno possibilidade de vulnerabilidade para abrir processo depressivo. Vamos a outro. Veja, predisposição genética. É interessante, né? A predisposição genética não significa que você tenha depressão. É claro, você vai num psicólogo, aí ele faz uma coisa chamada anamnese. Na anamnese já pode se identificar alguém da sua rede familiar, da sua constelação familiar, se teve esse problema da depressão ou outro adoecimento psíquico. Caso tenha havido na sua família ou tenha existido parente mais próximo, é aí onde você tem que dobrar a sua atenção. Presença observadora. Se observe em tudo. Não se abandone. O grande problema, pessoal, de pessoas que abrem processos depressivos, ansiedade, normalmente está voltado a estímulo interno. Porque a coisa está acontecendo, ele, não, isso passa, e vai dando acolhimento à dor, vai dando acolhimento ao desânimo, a uma coisa que a gente chama de hiporbulia, você não tem mais ânimo para nada. Então, questiona isso. Você merece viver bem e gostar da vida. Distúrbio de ordem física, gente, aqui abre um leque muito grande, né? Eu não vou me deter muito sobre esse assunto aqui, ó, distúrbio de ordem física. Quais são? Vários. Você pode sofrer um acidente e perder um dedo do seu pé. Eu estou indo pela a situação física menos grave. Pergunto, como você encararia a perda de um membro do seu corpo físico? Precisa de tratamento, não é? Precisa buscar. É um médico que resolve isso? Não. Médico não faz terapia. Médico medicaliza para tirar sintomas. Médico faz cirurgia quando ele é cirurgião. Médico trata e te ouve o que está acontecendo e aí passa a medicação para te curar. O psicólogo não passa medicação. Ele trabalha com os processos mentais para que você não adoeça. Distúrbio de ordem física precisa ser acompanhado para que você não abra processo de depressão. Outros similares é quando eu me refiro a outros estímulos internos multifatoriais que estão ligados a essa questão de estímulo produzido por distúrbio hormonal, bioquímico e outros ligados à ordem genética e assim por diante. Mas vamos conhecer a causa. Conhecendo a real causa da depressão. Vamos lá? Quais são a real causa da depressão? Falha. A primeira que eu relacionei aqui foi falha na autopercepção. Deixa eu lhe perguntar, você tem buscado se perceber, ter uma autopercepção, ou alguém olha para você e diz assim, eu acho que você não está bem, eu acho que você está meio assim, sabe aquela coisa? Quem tem que ver isso é você.
Quando há uma falha na autopercepção, significa que você está dando acolhimento, você está acolhendo, abraçando um sintoma que não é seu. A minha depressão, não, não é sua. Sua é a saúde, a paz, a prosperidade. Então, percepção é quando você entende que algo não vai bem. Ora, e não sabe o que é, procure um terapeuta, procure um psicólogo. Eu quero com esse vídeo aula trazer para você uma orientação, eu creio que você já sabe, que ir a um psicólogo não é só para aquela linguagem que se fala, só para doido, não. Não. Não é só para pessoas que sofrem de problemas mentais, psicológicos. Não, não, não. É também para aqueles que querem evoluir, melhorar sua autoestima, exatamente, pessoal, para não entrar em processo depressivo. E eu tenho muitos clientes que estão bem, mas que mantêm o seu atendimento psicológico exatamente para ter um equilíbrio, melhorar e manter sua autoestima sempre positiva. Falha na autopercepção é uma das causas. Agora, perceba-se mais e procure entender o que está acontecendo com você. Atitude mental negativa. Olha, existe a atitude mental positiva e a negativa. Qual é a negativa? É aquela que você só olha para o lado do adoecimento, só olha para o lado da destruição. Só tem um olhar negativo, normalmente, são as pessoas derrotistas. Ele vê o mundo como uma grande derrota. Não. Procure ver o lado positivo das pessoas, o lado positivo das causas, dos fatores e, enfim, do ambiente em que você vive. Ok? Foco equilibrado na dor. Quanto mais você foca na dor, mais a dor se amplia. Não olhe a dor. Claro que você tem que sentir, dar sentimento àquilo que você está percebendo, mas acontece que não dê foco aí. Procure buscar a solução. E não demore. Por quê? Porque a depressão ela vai se instalando gradativamente, ela é insidiosa. Vai se instalando gradativamente e aí você não vai percebendo, veja, a autopercepção negativa e chega um certo momento que você não consegue nem levantar da cama. E eu já atendi paciente que não podia nem se levantar da cama pelo processo depressivo. Mas graças a Deus, essa pessoa superou bem. Por quê? Porque fizemos um tratamento multidisciplinar, psicólogo e um médico. Ok? Autoestima negativa. Veja, estamos conhecendo a real causa da depressão. Né? Estamos falando agora sobre autoestima negativa. O que é autoestima? É a maneira como eu me relaciono comigo mesmo. Se ela é negativa, então eu vou abrir vulnerabilidade para doenças. Se ela é positiva, eu vou estar muito bem, porque a autoestima positiva significa imunidade, ok, imunidade suficiente para que você tenha a cura. Vamos agora conhecer sobre alguns passos para cuidar da mente como medida preventiva. Você faz medida preventiva? Médica? Então faça psicologicamente. Vá a um psicólogo, procure conversar com ele. Você não está bem, ele vai te orientar, te ensinar, te ajudar, estar junto com você para que você tenha essa superação psicológica. Vamos nós. Terapia contínua. Aí você diz, mas eu não estou doente. Mas quem disse que precisa estar doente para ir a uma terapia psicológica? Não. Você vai à terapia para não ter recidivo. Você vai à terapia para não abrir vulnerabilidade de processos ansiosos, síndrome do pânico, transtorno da ansiedade generalizada, depressão, as mais diversas. Vamos então, terapia contínua. Quando, mesmo fora de crise, manter um espaço analítico ajuda a elaborar conflitos antes que se transformem em sintomas. Primeiro vem o conflito. Se você não trata, ele vira sintoma. Por isso é interessante a terapia continuada.
Nomear emoções. Oh, você precisa nomear as emoções? Sim, a autopercepção, lembra? Autopercepção, você pode voltar o vídeo e ver. Autopercepção é quando você se percebe, você avalia como você está sem que alguém te fale. Nomear emoções. Enquanto a palavra circula, ou seja, quando você fala dos seus sentimentos, os sintomas não precisam mais se comunicar pelo corpo. Ok? Quando você não fala o que sente, o corpo fala. Freud tem uma frase que diz assim: quando a boca não fala, a ponta dos dedos falam, né? E é mais ou menos isso que nós falamos agora no item 2. Item 3, vamos lá? Evitar repressões afetivas. Quando a pessoa evita, ou seja, quando a pessoa prende a tristeza, a raiva, o medo, isso termina elaborando sobrecarga psíquica. Vamos ler o que está aqui? Vamos lá. Tristeza, raiva ou medo não elaborado causa sobrecarga interna. E aí explode. Você viu? Você lembra daquela pessoa? Ah, mas estava tão bem, de repente se suicidou. Não estava bem. Ele estava reprimindo, talvez gritando e ninguém ouvia o grito, e assim por diante. E aí chega um momento neurótico, não é? De um impulso contra si mesmo, e aí destruiu a própria vida. Não é? Muito bem. Trabalhar o sentido existencial. Perceba, eu estou falando da terapia de cuidar da mente como medida preventiva. Trabalhar o sentido existencial. A falta de propósito é um dos gatilhos silenciosos da depressão moderna. Quantas pessoas vivem deprimidas hoje? Quantas pessoas tiram a própria vida? 46% das pessoas que tiram a vida no mundo são causadas por processo depressivo. Traduzindo tudo isso, mais de 900 pessoas morrem por dia por suicídio motivado pelo processo de depressão grave. Então, essa doença é insidiosa e gravíssima. Então, trabalhar o sentido existencial, você consegue isso numa sessão de terapia com o seu analista, com o seu psicólogo de sua confiança. Vamos lá. A falta de propósito, repetindo, né? É um dos gatilhos silenciosos. Você precisa ter um objetivo, você precisa ter um propósito para que a vida tenha sentido para você. A Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, traz uma sugestão que eu elaborei alguns itens, né? O que fazer quando se perceber deprimido? Primeiro, busque conversar com alguém de sua confiança. É interessante. Toda pessoa que se cala, ela adoece. Conversar é muito bom. Nós somos seres gregários, nós não fomos criados ou feitos para ficar calado na sua individualidade. O individualista naturalmente não é são. Embora ele goste, mas inconscientemente há um clamor. Nós precisamos conversar com alguém. Busque conversar com alguém de sua confiança. Agora, se você vai falar do seu sentimento, do seu adoecimento, procure ajuda profissional. Só um profissional pode te dar a resposta adequada e vai te ajudar a superar um processo da dor, da angústia, da tristeza, da perda e ajudar você a elaborar o luto e viver a vida com qualidade. Procure ajuda profissional, procure um médico, procure um psicólogo. Ora, procure um psicólogo fazer terapia, procure um médico para que ele faça o exame, medicalize e você consiga curar da doença que você por acaso esteja, que pode ser psicossomática. O que é uma doença psicossomática? É uma doença no corpo produzido pela sua própria mente. Por isso aquela frase, lembra? Quando a mente vai bem, o corpo responde de forma saudável. Permaneça conectado à família e amigos. Nunca busque isolamento. Quando você se isola, significa que você está precisando de ajuda. Significa que você está já instalando um processo depressivo. E como disse, a depressão é insidiosa, ela vai se instalando, você vai dando guarida sem perceber e de repente
você já não tem mais o controle sobre como evitar o processo depressivo. Permaneça conectado com alguém da família. É importante viver em família. É fundamental viver no seu grupo, com paz, com equilíbrio, com harmonia. Essa é a nossa vida. Faça exercício físico. Escuta o que eu vou lhe falar. O ser humano não foi feito para ficar deitado. É impressionante, né? O ser humano foi feito para ficar em pé, não é? E nem mesmo para ficar sentado. Claro que você senta para almoçar, senta para. Alguns trabalham sentado e tal, deitado para dormir, mas depois levante e siga a vida, siga a jornada. Exercício físico é o melhor antidepressivo. Eu posso explicar isso em outro vídeo, porque nos próximos vídeo aula eu vou estar trazendo assunto como autoestima. Você conhece o que é autoestima? Quais são as fases da autoestima? Como conquistar e melhorar a autoestima? Eu vou trazer um desses vídeos aqui nesse canal, ok? Faça exercício físico. O exercício físico é excelente para combater processos de ansiedade. Agora, faça o exercício físico sob orientação de um profissional qualificado. Tudo bem? Vamos lá. Mantenha hábitos alimentares. Mantenha seu hábito alimentar saudável. Aí é bom uma nutricionista, né? Seu corpo merece, você merece. E sono regular, você merece. Tenha aí autorrespeito. E nesse caso do autorrespeito, fala sobre autoestima que a gente vai ver em próximo vídeo que eu vou trazer aqui com todo prazer para esse canal, para que nós possamos caminhar junto, ok? Vamos continuar aqui falando sobre a sugestão da Organização Pan-Americana de Saúde. O que fazer quando se perceber deprimido? Olha, autopercepção, lembra? O que fazer então? Nós já vimos algumas na aula anterior, não é? Agora veja aí, relaxe, meu amigo, minha amiga, relaxe. Descanse um pouco. Você não é máquina. Você precisa ter respeito a você, colocar limites. Você não está bem, então relaxe. Continue fazendo as coisas boas que você sempre gostou e que agregam valores. É interessante isso. Não deixe de fazer. Tem gente, aquele passeio na praia não vou mais. É sinal de que está sendo aprisionado pelo processo da depressão. É aí que você deve oferecer a resposta positiva e seguir em frente. Substitua pensamentos tóxicos por terapêutico. Sabe aquele pensamento automático que não deixa a tua cabeça? Alguma coisa não vai bem. Pensamento acelerado contínuo se assemelha em sintoma muito parecido com o transtorno da ansiedade generalizada. Substitua pensamentos tóxicos por terapêutico. Mas como fazer isso? É interessante. Numa consulta com o seu profissional, com o seu analista, com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, você vai conhecer esses recursos que você tem para ter uma vida com qualidade. Evite autocrítica. Por que você tem que estar se autocriticando? Por que ser o seu algoz? Evite autocrítica. Mantenha-se positivo. A vida continua e a vida precisa de você. E você precisa da vida. Ok? Vamos seguir então? Vamos lá. Parabenize-se por suas conquistas. Isto significa autovalidação. É interessante. Parabenize você, se agradeça, jubile, né? Comemore as conquistas, afinal foi você. Parabéns. Busque ajuda profissional. A melhor coisa é essa, é buscar ajuda profissional. Porque quando você conta com uma pessoa, você pode ficar frustrado, não é? Que a pessoa pode te colocar na linha da culpa, na linha do banco do réu, pode fazer um julgamento. E o profissional vai te ouvir com atenção e acolhimento e te responder de forma profissional para te ajudar. Ok? Procure um psicólogo clínico. Procure um psicanalista clínico, se for o caso. Ou então um médico clínico. Ou, quem sabe, um psiquiatra ou neurologista. Lembrando aqui que terapia quem faz é o psicólogo, psicanalista clínico ou terapeuta qualificado. Agora,
Psicólogo não passa medicação. Ah, vamos fazer um exame médico para ver, quem faz é o médico. Vamos prescrever tal medicação, quem faz é o médico. Ok? Então, é interessante lembrar que quando a pessoa está com um adoecimento psicológico, seja qual for, ele vai gerar algum sintoma físico. Aí a gente chama de transtorno somatoforme, que a gente vai falar isso em outro momento. Existe transtorno somatoforme de natureza psicológica e transtorno somatoforme de natureza médica. É aí que o médico, com seu brilhante trabalho, entra para poder te ajudar. Ok? É fundamental a supervisão de um médico. Por isso que o tratamento mais indicado é o multidisciplinar. Buscar ajuda profissional, como disse, é fundamental. Né? Vamos seguir então. A nossa bibliografia, né? Eu coloquei aqui, mas só para que a gente tenha uma base de que tudo isso aqui foi bem pensado, estudado, avaliado. Freud fala sobre luto e melancolia na sua obra completa de Sigmund Freud. Winnicott fala do ambiente e de processos de maturação. Perceba que o ambiente, a sociedade, produz maturação. Né? Psicologia da conduta, de Blaise. Introdução à psicanálise, de M.C. William. E aí estão meus contatos para que eu possa te acompanhar nessa jornada de superação. Tudo bem? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Né? Se você concorda que esse é um conteúdo interessante e que alguém que você conheça precisa ouvir essas palavras, não vai pagar nada por isso. Compartilhe. Lembrando a frase, olha que lindo. Quando a mente vai bem, o corpo responde de forma saudável. Aí está meus contatos, tem um site aí, josuesilvapsi.com.br, é o nosso site, ok? E o nosso contato aí. Muito obrigado e vamos para a próxima, ok? Agora é com você. É você que decide. Primeiro passo sugestivo, faça psicoterapia. A psicoterapia não é para quem sofre, já falamos isso antes, né? Mas também para quem busca melhorar sua autoestima. Aí está meu contato, zap, qualquer coisa, entre em contato comigo e nós podemos estar juntos para você alcançar seu objetivo, viver bem e gostar da vida. Parabéns por ter chegado até aqui. Você pode se inscrever no canal e para que possa ser informado quando eu publicar um novo conteúdo por aqui. Até a próxima então. Um forte abraço a você e a todos. Até o próximo vídeo aula. Eu quero trazer, se Deus quiser, o próximo vídeo aula falando sobre autoestima. Autoestima. Um abraço.